gente, tudo bem? Aqui é a Nanda e hoje eu tô aqui pra falar sobre uma treta épica. Eu falei teta? Não, eu falei treta, né? Teta. Sem mamilos dessa vez. Eu vim pra falar de uma treta épica entre a Marvel e a DC Comics. Duas maiores editoras de histórias em quadrinhos que existe, a Marvel e a DC Comics, a treta mais foda de todos os nerds de todos os tempos, todo mundo sabe disso. Grandes personagens, um de cada lado, são ambas editoras que eu gosto e muito. Então eu vou falar pra vocês várias curiosidades sobre ambas e dar um ponto final à briga, às vezes aumentar a treta entre a Marvel e a DC Comics. Quem veio primeiro, afinal de contas, foi a Marvel, foi a DC? Na verdade, a DC Comics foi a primeira a aparecer em 1934. 5 anos depois, em 1939, apareceu a Marvel. Ambas editoras eram vizinhas de porta. Era a DC aqui, você atravessava a rua e estava a Marvel, sem brincadeira. São editoras que, apesar de serem concorrentes, elas entre si são amigáveis. O que aconteceu depois de um tempo foi no universo cinematográfico que cagou tudo. Porque a Marvel começou a deslanchar no universo cinematográfico e a DC ainda guarda o legado do Christopher Nolan, que fez a trilogia do Batman. Eu acho que o Esquadrão Suicida vai ser um filme que vai ajudar muito a DC nessa questão cinematográfica, mas até lá, dificilmente a DC vai conseguir emplacar alguma coisa que nem a Marvel. Vai partir Goku na perna esquerda, ele tá parado! Meio Satanás. Existem muitas questões, os fãs, eles dão alguns exemplos de por que um é melhor que o outro, e muitos deles usam personagens que são idênticos, inclusive fisicamente. Tem o Átomo e o Homem-Formiga, que eles são muito parecidos, inclusive até o poder deles é semelhante, mas o Átomo veio primeiro e o Homem-Formiga veio depois. A mesma coisa aconteceu no caso do Namor e do Aquaman, só que ao invés de ter sido a DC a primeira, dessa vez foi a Marvel. O Motoqueiro e o Atomic School, o Motoqueiro também veio primeiro com a Marvel. O Mercúrio e o Flash também, os mesmos poderes, então essa é um dos motivos da treta dos personagens idênticos. Sem contar que ambas as editoras, ambas as histórias em quadrinhos são muito diferentes umas das outras. A DC Comics é um pouco mais sombria que a Marvel, o que é verdade, eu concordo. A Marvel geralmente tem uns enredos mais leves um pouco. Acontecem muitas tretas, é verdade, no meio da Marvel tem muito problema, mas não é nada monumental assim como a DC, eu diria. A DC tem umas coisas muito pesadas mesmo. Mas existem algumas grandes diferenças entre as duas editoras. A Marvel, principalmente, ela dá um background maior para as histórias dos personagens. A questão emocional deles é mais forte ali. É diferente da DC, por exemplo, que a DC ela tem personagens, algumas exceções como o Batman, por exemplo, mas ela tem muitos personagens que são considerados semideuses, né? A Mulher Maravilha, o Superman. Então a questão da DC é mais força, poder, né? E a Marvel vai mais por o lado emocional. São poderes comuns, né? Que os super-heróis têm. Eles têm uma história maior, né? Parece mais um livro. A questão também é de ficção e fantasia. A Marvel, se você analisar, muitos dos personagens dele, que nem o Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico mesmo, até o Capitão América, é uma questão mais de ficção científica, ciência mesmo. A exposição aos raios solares, né, do Quarteto Fantástico, muitas vezes acontece isso com alguns X-Men, o próprio Homem-Aranha, picado por uma aranha radioativa, e a DC puxa mais pro lado fantástico das coisas, né? A história da Diana e das Amazonas, que é uma coisa mais mitológica. O Superman, mesmo sendo alienígena, sendo considerado um fator científico, ele tem super mega ultra poderes. Uma coisa também que é diferente entre eles é que a DC pega as histórias individuais com mais força do que a Marvel. Se você analisar, as que vendem mais na questão da DC são sempre os quadrinhos individuais. Sagas do Batman, saga só do Superman, saga só da Mulher Maravilha. A diferença que acontece com a Marvel, os Vingadores, X-Men, todos esses quadrinhos de equipe, eles vendem muito mais e eles são feitos com muito mais força de equipe
do que a DC Comics. É por isso que existe tanta treta entre Marvel e DC. Mas mesmo que ambas sejam muito diferentes, eu particularmente gosto muito das duas, apesar de eu gostar um pouco mais da Marvel por me identificar melhor com os personagens e com as histórias da Marvel. Eu também gosto muito da DC. Eu acho que o Bruce Wayne é um personagem incrível. Eu acho que essa treta que nem eu falei de tretas desnecessárias, eu cheguei a fazer um vídeo de tretas desnecessárias. Essas coisas de DC e Marvel, Marvel é melhor que DC é melhor que Marvel, para. Miga, aquieta esse cu. Ambas editoras, como todas essas coisas que eu falei aqui, elas são muito diferentes, é verdade. Uma não deixa de ser melhor que a outra. Só tem algumas diferenças aí, histórias diferentes, são sagas diferentes, são enredos diferentes, são arcos completamente diferentes. Gosto de ambas editoras e ambos os filmes. Além da trilogia do Batman, eu gostei mesmo do Homem de Aço. Foi um filme que o pessoal falou mal, mas eu gostei do Homem de Aço. E eu gostei também do Superman Returns, que é com Brandon Routh, mas eu gostei. Sim, mesmo que a DC não emplaque os filmes, não significa que eles são ruins. Os desenhos da DC são muito melhores que o da Marvel, infinitos melhores. Apesar de que eu gostava muito de X-Men Revolution, eu gostava muito mais da Liga da Justiça, porque até hoje eu quero que a Diana fique com o Bruce. Não façam guerra, gente. Não façam guerra. Não vale a pena brigar por causa de editora. Nem por causa de filme também, tá? Tem pra todo mundo. É isso, muito obrigada por você ter assistido esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é uma preguicinha, se inscreva logo aqui embaixo também. Me diga nos comentários o que você prefere, né? Porque é uma questão de preferência. Mas eu vou ler e vou responder vocês com certeza. Um beijo no coração e até a próxima. Eu só queria deixar claro que a Marvel é muito melhor que a DC Comics, tá? Um beijo, tá? Vai tomar no seu c...